Fala, gestores! Eu sou Eduardo Santinoni, bem-vindos a mais um Franquias na Prática. Hoje estamos aqui, eu e meu amigo Tiago. Fala aí, Tiagão. Fala, gestores! Ai, tá bonito, hein? Beleza! Só vem! Bom demais, Tiagão. Bom demais, cara. Bom, vamos trazer um tema hoje, né, que toca a todos nós e a muitas marcas. Mas antes, vamos falar do Sultz, que é quem ajuda a colocar esse negócio aqui em pé. Sultz é um grande parceiro que, além de ser a plataforma de gestão de franquias e redes, que domina o mercado brasileiro e que mais de 25 módulos integrados ajuda a maior parte dos franqueadores que a gente traz aqui, sem a gente nem conversar, os caras já falam, pô, eu também sou Sultz. E aí já elogia, ele né? Já elogia, então, parceiraço. E além disso tudo, ele também mandou um bolo de aniversário para minha casa. Nessa semana eu recebi, cantei, teve parabéns só com a família lá, com o bolo que a Sultz me enviou. Então, um agradecimento aí, Sultz, Rodrigão e grande timaço que tem lá na Sultz. Valeu demais! Sultz é top. Extraordinário, né? Bom demais. Então, e aí nós vamos falar sobre o que hoje, Tiagão? Coragem para mudar, né, Edu? Coragem para mudar. Coragem para mudar. Isso vale para a gente enquanto pessoa física, isso vale para a gente enquanto marca. Sim. Porque o mundo requer muita mudança. O mercado se mexe, o comportamento do consumidor muda, o consumo, a forma de consumir e necessariamente para os negócios prosperarem precisa de ter mudança. E tem gente /CNPJ que fica com medo de mudança e não realiza. Isso é muito frequente, né, Edu? Acho que as pessoas em si, falar um pouco de pessoas e estender isso para o CNPJ, porque, afinal de contas, atrás do CNPJ são as pessoas. Perfeito. Elas acabam tendo medo da mudança porque não entende aquela máxima, né, cara? Eu cheguei até aqui com essa fórmula e não quer dizer que com essa fórmula eu irei chegar onde eu quero chegar, onde que eu desenhei. Perfeito. Então, mudar requer coragem. É isso. E eu acho que mudar requer, antes de tudo, o reconhecimento. Não que sim que eu errei, ou sim que como eu estou não está suficiente. E esse é a base da mudança. Certo? Em miúdos, para você reconhecer que não está legal, você tem que ter coragem. É isso. Para não deixar o ego falar mais alto ou não deixar as suas crenças que, pô, fui eu que fiz, fui eu que construí, Cara, entender que pode mudar e esse é o caminho requer coragem para colocar um pouco de lado e falar, cara, vamos tentar ou vamos vislumbrar isso daí. Você, Tiagão, eu cito isso com frequência. Eu sempre, quando eu cito, eu falo assim, eu tenho um sócio chamado Thiago Jorge, que ele tem uma frase que marcou a minha vida, que é, aqui a gente não tem apego ao erro. E quando você fala que não tem apego ao erro, vem carregado de um monte de reconhecimento de que falhei, sim, de que preciso melhorar, e vem carregado de coragem, sim, de mudança, né? Então, você fala, não tem apego ao erro. Eu queria que você discorresse mais sobre essa frase que, para mim, é de sua autoria. Ai, Edu, começou aqui o aperto. Né? Coragem para apertar, é isso? Edu, cara, quando a gente fala que a gente não tem apego com erro, e eu brinco até em reunião, eu faço algumas colocações, que é o seguinte, para duas pessoas brigarem ou para chegarem numa discussão, os dois precisam acreditar que estão certos. Uhum. Os dois precisam veementemente falar, cara, eu acredito na minha verdade, você acredita na sua. Perfeito. E quando a gente cria isso, que, cara, eu não tenho apego com o erro, eu estou colocando na mesa que eu vou criar um norte, eu vou analisar dados. Então, cara, se eu lancei uma campanha e essa campanha não foi sucesso,
Para que eu vou ter apego com essa campanha, cara? Eu não tenho apego com erro, pô. Vamos entender o que precisa melhorar na campanha e vamos ajustar. Eu acho que isso quebra a primeira barreira, que é da confiança. A pessoa já olha e fala, cara, o cara está tendo coragem de reconhecer, a marca está tendo coragem de entender que realmente não foi um sucesso, que não deu certo, e está tudo bem, cara, vamos melhorar, porque quanto tempo eu vou gastar para me justificar, quanto tempo eu vou gastar para criar uma narrativa, quanto tempo eu irei gastar para defender algo que os números não estão entregando aqui, cara, eu só vou gastar tempo. Eu poderia posso canalizar todo esse tempo para o que realmente importa, que é o sucesso. E muitas vezes as marcas ou pessoas gastam energia, tempo e dinheiro, às vezes, em nome da proteção de algo que claramente os indicadores apontam que não deu certo. Não deu certo. E isso é muito calçado no ego. Sim. E quando eu gasto esse nível de energia, tempo e dinheiro, é muito calçado em preservar meu ego. E claro, isso vale para uma discussão familiar, uma discussão Sim. em casa, com um amigo e tal, e vale para uma decisão empresarial e vale muito para uma relação franqueador-franqueado. Então, e aí, como é que cada um de nós está, talvez, no nível de abertura para não ter apego ao erro e reconhecer diferente, né? Edu, você tá brabo hoje demais. Vamos lá, Edu, quando a gente fala de franqueador, franqueado, eu vou trazer um exemplo que eu já vivi, que eu acho que faz muito sentido com isso daqui. Certa vez eu fui visitar um franqueado e, cara, o franqueado estava com uma porrada de problema. A loja do cara teve um pico de energia, queimou algumas coisas, cara, a operação do cara travou e eu cheguei na hora e o cara deu aquela desabafada, sabe? Soltou até palavrão no meio do negócio. Porra, fila do não sei o quê. Merda, pá. Cara, eu escutei tudo. Meu papel, afinal de contas, o CPF aqui está representando o CNPJ, está representando uma instituição. Perfeito. E aí, na hora que eu escutei aquilo tudo, eu falei, beleza, volta amanhã. O cara olhou para mim assim e falou, mas que porra é essa, Thiago? Como assim eu volto amanhã? Pô? Eu quero... Não, cara, eu volto amanhã. Amanhã a gente bate um papo. E aí, no outro dia, o cara estava com o espírito mais em paz, tinha resolvido a vida dele. Eu fui num dia que ele não estava num dia bom. E no meio da conversa, ele me fez uma pergunta. Ele, porra, Thiago, eu xinguei, eu gritei, e tu não se exaltou, cara. Tu manteve a postura e tu só saiu e foi embora. Eu vou te falar uma coisa, aquilo me deixou muito puto, mas muito reflexivo. Aí eu falei a seguinte frase para ele, Edu. Falei, cara, o meu papel é entender o que você quer me transmitir, não o como. O como não é responsabilidade minha. É responsabilidade tua, da tua mãe, quem te deu educação e tudo mais. Então, a parte da gritaria tá tudo bem. Eu entendi que você estava num dia mal, que você não fez uma manutenção preventiva, que deveria, mas que você não deu sorte, cara. E tá tudo bem, pô, vamos resolver o daqui para frente. Esse franqueado hoje é meu amigo, pô, de frequentar a minha casa. Só para você entender. Então, assim, a gritaria, nesse cenário, tá, Edu, ele não me afligiu em nada, cara, porque eu entendi o lado dele e eu sei o que ele tentou transmitir. Então, ter coragem para não levar para o lado pessoal alguém que está num momento difícil, que está num momento de explosão, você também tem que entender esse nível e caminhar para isso daí. Não é fácil, não estamos pregando aqui falando de algo fácil, mas carregar isso como uma metodologia de vida facilita. E eu tento carregar dessa forma. Só esse insight aqui já valeu o podcast. Porque existe... É muito mais fácil de falar do que de fazer. Aliás, sim, até de falar é difícil, porque essa separação do o que está sendo dito ou do como foi dito, acho que o nível de inteligência emocional e relacional necessário para você ter a paz de espírito de, enquanto está recebendo bravatas e xingamentos, conseguir distinguir
o que do como a pessoa está falando, é uma habilidade, eu ia falar rara, mas não é nem raro, ela é quase única. Porque é muito difícil você ser capaz de fazer essa diferenciação. Eu queria mergulhar na cabeça do Thiago, o que faz ele pensar isso. Na verdade, Edu, assim, cara, hoje, vamos trazer um pouco para a nossa seara aqui, Açaí Puríssimo aqui. Cara, hoje a gente... ontem eu trabalhei 15 horas. 15 horas. Até tarde, cara. Pensando no negócio. Então, quando de fato a marca ela emerge em pensar no negócio, a gente analisa números, a gente vai para dados, vai para sentimentos, vai para percepções, fala com o atendente de loja, fala com o nosso gerente, fala com o franqueado, propõe mudança. Eu cheguei aqui no off aqui, falei, Edu, o uniforme tá ficando lá lindo. Edu, a gente vai fazer uma campanha foda. Então, assim, cara, a gente está pensando no negócio o tempo todo. Então, do lado de cá, existem pessoas dentro da marca que estão pensando no negócio o tempo todo. Perfeito. E pensar no negócio é jogar o problema na mesa. Falar, cara, esse é o problema, como resolve? Então, se eu tenho um problema que ele não tem uma solução, eu tenho uma condição. Se ele tem uma solução, ele entra num roll-up de data. Como que a gente vai resolver e quando que a gente vai resolver. Então, quando eu tenho isso e eu entendo isso, entrando um pouco na minha cabeça, algumas coisas não são problema, algumas coisas já se tornam solução. Vamos falar de uniforme. Cara, uniforme na minha cabeça já é solução. Ah, Thiago, vai demorar 1 mês e meio, 2 meses? Já é solução, porque o assunto já está resolvido. A gente já está falando como que vai ficar o layout, já estamos falando com o fornecedor. Então, isso não é mais um problema. Na minha cabeça já é solução. Então, vamos contextualizar isso aqui. O franqueado vai chegar... Porra, Thiago, o uniforme tá feio, pá. Cara, obrigado pelo feedback, traga a solução em breve, isso já está sendo tratado. Então, se porventura ele tiver um dia ruim e ele gritar, ele reclamar, ele tudo, na minha cabeça já está programado, porque já está na solução, já está no caminho. Então, a gritaria, o xingamento, que às vezes acontece inerente da vida com qualquer pessoa, isso não é só no franchise, é na nossa família. Na minha cabeça já tem claro aonde que eu vou chegar e o que vai chegar. Então, isso para mim está muito condicionado na minha vida. Então, a gritaria para mim é um detalhe. Agora, eu tento extrair daquilo que de fato ele quer me transmitir como recado. E eu acho que é isso que é a grande lição. E é isso que eu tento levar para todo o meu time internamente. Porque senão eu não tenho coragem para mudar, pô. Eu escuto o franqueado ou o empresário ou alguém da minha família gritando, eu crio picuinha com aquela pessoa. Pô, fulano me maltratou, faltou com educação, pô, puta sacanagem, é o que a gente escuta, né? Falta de respeito. Não, pô, o cara tá passando do jeito dele o que tá doendo, cara. Não é todo mundo que tem educação, cultura e blá, blá, blá. Não é todo mundo. O cara grita do jeito que ele foi ensinado a gritar. Agora, cabe alguém a tentar destrinchar isso daí e colocar o problema na mesa. Uma coisa que eu ouvi do que você trouxe agora é porque você tem uma estratégia clara, você tem objetivos a cumprir, e quando você está bastante de olho nesse objetivo, nessa meta, na estratégia, o que acontece no meio do caminho ganha menos luz, porque o seu olho está no objetivo final. E aí, como a questão que você trouxe do uniforme já está, né, encaminhado e tal, e aí, por que você está com o olho em algo mais estratégico, as bravatas, a gritaria do meio do caminho se torna menos relevante, certo? E sim. É isso. E quando isso se torna menos relevante, aí eu volto para o começo da nossa conversa, que é você falando que a gente não tem apego ao erro. Sim. Então, quando você não tem apego ao erro, para você ser capaz de não ter apego ao erro, e como é que não tem apego ao erro? Separando o que a pessoa falou do como,
Sim. E para fazer isso tudo, só é possível se você tem uma visão clara de onde você quer chegar e dos encaminhamentos que você já deu para chegar lá. Sim. Aí você tem uma mente mais em paz para ouvir essas bravatas. E vai acontecer também, Edu, de muitas das vezes você não conseguir enxergar algo e essa pessoa chegar para você e passar um feedback, você fala, cara, eu não tinha pensado dessa forma. Vamos trazer exemplo. A gente tem um sócio, o Zé Renato, vulgo Zé. E aí, essa semana eu liguei pro Zé. Falei, Zé, sexta-feira eu liguei pro Zé. Falei, Zé, eu fiz isso, cara. Eu acho que é isso. Você tem algum ponto a mais? Ele, pô, Thiago, eu acho que é isso. Falei, Zé, eu não tinha pensado dessa forma. Vou ajustar aqui. Então, assim, o não ter apego com o erro também e o ter coragem de mudar, ele parte também de algo aqui, Edu, que é o seguinte, cara, é você ter humildade para reconhecer. Reconhecer que você não é melhor em tudo, que você não é bom em tudo e que tem pessoas que podem trazer feelings para você que vai ajustando ali, vai calibrando ali o norte que você quer chegar. Então, cara, se o franqueado te dá um feedback, ele está lá na ponta, todo dia ele fala, Thiago, se a gente mudar a embalagem, dar uma virada nela, vai ficar assim, vai ficar massa para o cliente, porra, você vai lá e pega e fala, cara, eu vou virar aqui, deixa eu ter essa percepção. Porra, ficou massa mesmo. Por que não mudar? Por que não fazer, pô? Qual o apego que eu tenho da embalagem tá daquele jeito? Cara, vamos fazer um teste? Vamos fazer um piloto? Vamos testar na tua loja, você que for o padrinho da ideia, tal. Isso é muito bom, Edu, porque todo mundo participa, pô. Não é só uma responsabilidade da marca, do Thiago, do Edu, perfeito, do Caio. Não, se torna algo grande para todo mundo. Então, não ter apego e ter coragem, ela parte desse princípio. Muito bom. Eu acho que a gente está mergulhando aqui antes de coragem para mudar, quais são as bases necessárias para que você promova a mudança. Sim. E uma coisa que é um pilar dos que a gente falou aqui é a humildade, porque você só abriu o ouvido para o franqueado que estava sugerindo a mudança da embalagem porque você entra com humildade nessa sabendo o que você quer, sabendo onde você quer chegar, em paz para separar o que do como ele fala e a humildade para escutá-lo, porque você não tem apego ao erro. E com o tempo, Edu, você vai criando um relacionamento que você tem humildade para ouvir e você tem credibilidade para falar. Então, quando você começa a chegar nesse nível, a gente começa a tudo que eu estou falando, a minha rede, o meu franqueado, ou a minha família, ou a minha esposa, ou os meus filhos, entendem que eu tenho autoridade para aquilo, porque com o passar do tempo, eu vou mostrando o resultado. Então, vamos falar um pouco aqui de Puríssimo. Eu lembro que 2024, final de 2024, a gente marcou uma reunião com a rede, que foi quando eu entrei de sócio ali. A gente parou, viu que nós estávamos com um problema no delivery, e ali a gente mexeu no delivery. Marcou uma reunião com a rede e falou, pessoal, a gente vai fazer isso. O que a gente escutou naquele momento, Edu? Pô, vai lá, de 20, 10, pô, isso não vai dar certo. Lá vem. É só mais uma coisa. Perfeito. 5, porra, não falaram nada. E uns 5 falaram bem assim, cara, eu acredito. Tá? Tenta aí. Então, assim, 25% toparam, 75% foram contra. E aquilo você tem que ter coragem para falar, cara, a gente vai fazer. Por quê? Porque eu sei o que eu estou fazendo. Especialista da parada que sou eu. Então, quando a gente muda, que de um mês para o outro, a gente já sai de uma queda para um crescimento. Passa outro mês, dobra. Outro mês, triplica. Outro mês, melhora o resultado. Aumenta o repasse, aumenta a venda. O que o meu franqueado olha? Fala, porra, o que eles falaram, aconteceu. Aí você para e fala, cara, vamos mudar o modelo de negócio. Não tá legal, vamos fazer assim, assim, assado. Aí você faz, você prova. Aí o cara faz lá na ponta. O que falou, aconteceu.
Então, você entra numa série de coisas que o que você vai tomando de decisão vai sendo validado. Então, a rede, aqueles 25% inicial, virou 50%, que virou 75%, que virou 80%. Então, na medida que você vai fazendo e vai criando esse ambiente, é claro que não é da noite para o dia, pô. Mas na medida que você vai fazendo e você vai tendo coragem, porque alguém tem que puxar o barco, não adianta. O líder tem que puxar. Alguém não vai ter coragem, alguém precisa puxar para ter coragem da mudança. E esse é o ponto. E muito do que embasa isso, essa coragem de mudar, está em confiança. Porque, primeiro, você com confiança em você mesmo. Eu sei o que eu estou fazendo. Então, eu confio que eu vou conseguir. Por mais que 75% dos franqueados não acreditaram. Sim. Aí foi lá, executou, realizou, deu certo. E deu muito certo. Muito. E aí, isso alimentou a nossa confiança de que a gente é capaz de promover novas mudanças e gerou mais confiança na rede. Sim. Porque agora, pô, legal, a mudança que veio, acabou de chegar, a mudança que veio, deu certo, funcionou, vamos para a próxima. Vamos mudar o modelo. E aí a gente tem um pouco mais de adesão, sim, né? Porque a confiança na rede aumentou, e a gente com confiança para executar. Executou, deu certo. E aí eu vou retroalimentando esse processo, porque originalmente eu não tive apego ao erro e estive disposto a mudar. Sim. Tive a confiança de pegar no chifre do touro e fazer a mudança acontecer. E isso gerou retroalimentação para promover novas mudanças. Novas. E dentro desse período de novas, tem algo também, Edu, que é importante, que é assim. Não é porque está dando certo que eu não posso rever. Puta, essa é boa, porque até aqui a gente falou só o que a gente errou. Isso. Pô, e não necessariamente a mudança tem que vir daí. Sim, pô. Não é porque aquilo está dando certo que eu não posso parar para rever, pô, para melhorar mais. Então, cara, às vezes você está fazendo algo que está entregando uma nota 7, que dá para você ajustar para chegar no 8. Ou você fez algo que naquele momento era 10 e que hoje não é mais 10, pô, é um 6. Pô, mas foi 10 a vida toda. Beleza, hoje é 6. O que eu preciso ajustar aqui para virar 10? Uhum. Isso também você tem que ter coragem. Perfeito. Então, assim, e isso também vem com indicadores. Vou trazer outro exemplo nosso. A gente, cara, aumentou o nosso delivery em 4, 5, 6, 7, 10 vezes. Teve loja que aumentou mais de 20 vezes. Uhum. Com rentabilidade, sem esculhambar. Na medida que a gente cresceu a venda do delivery, ele veio com um caminhão de feedbacks. Então, teve cliente que entrava lá e falava bem assim, cara, eu pensei que o açaí era assim. Eu pensei que na descrição estava assado. Pô, ajusta assim, ajusta assado. Cara, loja que aumentou 10 vezes a venda, você fala, pô, isso daí não melhorou 100%, melhorou 1000%. Uhum. Então, a coragem de mudar é parar e falar bem assim, beleza, vamos analisar aqui o índice de reclamação. Mesmo a nota da rede estando entre 4,7 e 4,8. Mesmo a loja tendo um índice de avaliação alto positivo. Cara, dá para melhorar? Dá para melhorar a descrição? Dá para melhorar a experiência? Por que não mexer, pô? Por que não mexer? Por que não melhorar? Pô, se tem 10 que está reclamando, por que não sair de 10 para 5? Eu acho que aí é porque a coragem para mudar quando tá dando merda é fácil. Tá dando merda. Tudo que pode acontecer se eu promover uma mudança e não der certo é continuar na merda. E aí, é tipo isso. E aí é quase como se está empurrado forçado para mudar, forçado. Agora, coragem efetiva é quando está dando certo. Sim. Porque e esse é um desafio de acho que a gente vai evoluindo como empresário e os nossos negócios vão evoluindo.
o nível de complexidade de decisão vai aumentando. As decisões vão ficando mais complexas. Né? Não é mais uma decisão certo ou errado, está óbvio na planilha se sim ou não. Elas vão ganhando mais elementos. E parte desse sucesso é você ter alcançado sucesso, por exemplo, com o que você trouxe do delivery. E aí está dando muito certo. Caramba, muito legal. E aí? A coragem para mudar começa a diminuir. Mas se ela zerar, é o início do fracasso, porque vai dali para baixo. Então, ela tem que continuar viva. Sim. E para que você continue aperfeiçoando e mudando. E às vezes você vai ter que dinamitar esse processo e criar outro canal. Criar outro. E aí ter coragem para... Não, claro, perder o que você já fez, pelo amor de Deus, não estou falando ninguém jogar fora o que construiu, mas ter a coragem de construir o próximo passo. É sobre isso. E eventualmente... É literalmente sobre isso. Vou trazer um exemplo muito, muito claro dessa coragem. No nosso delivery, no nosso caso, eu deixo até feedback para você que está ouvindo isso daí, e anote isso daí, pelo amor de Deus, como uma mentoria grátis aqui, já que é franquias na prática. Literal, um dos pontos que melhoram a conversão de cardápio no iFood é o clique único. Por quê? Na medida do tempo, o cliente está tomando pavor de ficar clicando e escolhendo várias coisas. Tem vários indicadores dentro do iFood, dentro de várias plataformas. Então, o cliente ele quer clicar num produto, levar para a sacola, efetuar a compra e receber. Fato. E no Puríssimo, a gente criou uma lista de produtos que é clique único. Então, vai lá, açaí, banana e granola ou leite ninho com Nutella, sei lá. A gente criou alguns produtos dentro de algumas lojas com o perfil da loja para o cliente clicar e para a sacola ele finalizar a compra. Diminui a fricção que tem ali, as aparas que tem. Porém, nesse clique único que a gente criou, ele melhorou muito a venda, ele melhorou muito a conversão. Porém, tinha alguns produtos que o cliente chegava e falava bem assim. Vou dar um exemplo, tá? Pô, tira a banana, tira a granola, tira o mel, coloca leite ninho, tira leite ninho, tira não sei o quê. Então, a gente começou a entender como marca, eu poderia ficar em off, pô, falar bem assim, cara, eu não... Tira, põe. Não é esse o objetivo. Mas, cara, será que o cliente não está dando um feedback legal ali? Quantos clientes estão pedindo para tirar a banana do açaí banana com granola ou para reduzir? Pô, tem uma quantidade. A coragem para mudar é falar assim, será que não vale a pena a gente criar um produto com menos banana e mais granola com clique único e descrever melhor isso? Será que não vale a pena a gente criar um produto e colocar ali embaixo, ali, voltar a colocar com ou sem banana? Então, essa coragem, ela precisa ser testada. Também não é, muda tudo da noite para o dia e perde o que já foi feito. Não, cara, testa nenhuma. Testa em 2 lojas, testa em 3. Deu certo, vende para a rede. Faz o rollout para a rede, explica. E isso dá muito certo, Edu. Porque é nesses detalhes de coragem que quando você começa a falar, o franqueado começa a trazer. Então, por exemplo, eu tive feedback do franqueado de Samambaia nosso, o Guilherme, dele ligar e falar bem assim, Thiago, tá clique único o açaí tradicional e o cliente pediu para mim mudar para o açaí puro. Aí eu falei, porra, massa, eu não criei clique único de açaí puro. Mas o cara do puro, ele também quer. Olha o feedback. Eu sou uma rede que eu não escuto ninguém porque eu sou o dono da razão, não tenho coragem de mudar. Vai dar ruim, pô. Entende? Então, assim, e essa coragem, Edu, eu já vou te passar a palavra, a gente tem que ter coragem para mudar no pouco para chegar no muito. Putz, falar isso. Então, assim, senão a gente quer mudar a fachada, quer mudar tudo e não quer mudar o simples, o pouco, do dia a dia ali. Essas são as pequenas mudanças, né? E são ajustes. E se eu enxergo isso como uma boca de jacaré. Eu faço um pequeno ajuste aqui e com o outro pequeno ajuste que eu faço na semana que vem, outro no mês que vem, outro no mês que vem,
vai virando uma grande adequação de produto, grande adequação da demanda do cliente, escutando o cliente. E aí, quando, né, com a continuidade dessas mudanças, eu tenho grandes mudanças, eu tenho um processo de atualização em dia. E aí vamos fechar essa boca de jacaré e falar assim, eu não vou fazer pequenas mudanças, é pequeno, deixa para lá, ou não tenho olhar para isso, estou cuidando de outras coisas, eu estou perdendo oportunidade de mudança, logo eu estou definhando. Então, por isso que parece que é uma ação pequena em um produto, sim, uma coisa pontual, quando na prática não tem nada disso, que no longo prazo o empilhar disso vira mudanças e atualizações gigantescas para o negócio. Então, a gente está falando de coragem de mudar grande e coragem de mudar no pequeno detalhe. Sim. Né? Eu acredito muito, Edu, nas pequenas mudanças. Muito. Cara, o empresário, eu acho que o cara que está no dia a dia, no front, que está lá na loja, opinião minha, tá, Edu? Não sei a tua aqui. Vamos, como o negócio é ao vivo, é um bate-papo, não é combinado, eu acho que a gente tem que colocar a ordem de grandeza e o que é de cada um. Cara, o cara que está lá no dia a dia, ele tem que pensar nas pequenas mudanças. Então, cara, como que eu vou atender melhor o meu cliente aqui? Será que se eu melhorar essa exposição, será que se eu servir o copo do açaí assim, assado e tal? Cara, são as pequenas. Pô, vou alinhar com minha equipe para sorrir mais, dar um atendimento melhor. Ele que está ali, pô. Perfeito. Isso vai reverberar para o bem e ele vai vender mais. Porque muitas das vezes a gente olha e vai falar bem assim, cara, eu quero trocar a iluminação da minha loja todinho, o problema não é a iluminação. Pô, vai trocar tudo e não vai melhorar a venda. Eu quero colocar 10 novos produtos, sendo que o básico lá não está sendo bem feito. O do dia a dia não está sendo bem feito. Então, assim, cara, olhar para as pequenas mudanças vai gerar grandes resultados. E em se tratando de uma rede de franquias, não existe pequena mudança. Porque o que você faz uma pequena mudança em uma unidade, você reverbera nas outras tantas daquela rede. Então, cada pequena mudança vira uma transformação, sim, na rede, quando feito corretamente, com o rollout certo, implantado em todas as lojas. Então, primeiro, não tenha medo de mudar e encare pequenas mudanças como grandes mudanças, porque numa rede de franquias isso vai ser grande. Certo? 100%. Trazendo até alguns outros exemplos, eu acho que de pequenas mudanças, Zé, que eu acho que é importante, Edu, até porque está bem no caminho do ser prático. Cara, como que você vai levar a tua equipe a vender mais, a engajar mais, a fazer um monte de coisa? Eu até, semana passada, eu tive lá em Minas e até te vendi lá, tá? O pessoal vai e falou, pô, Thiago, traz o Edu da próxima vez aí contigo. Eu falei, vamos caminhar junto. E aí eu falei pro pessoal, falei bem assim, cara, às vezes o empresário ele tá tão sobrecarregado, Edu, que ele chega num ambiente dele de trabalho e ele fala algumas coisas que é péssimo. Tipo assim, porra, tem boleto demais para pagar, meu irmão, não tenho dinheiro, eu tô assim, eu tô assado. E isso é muito ruim para a equipe que está ouvindo. Porque a pequena mudança desse exemplo é você começar mudando por você mesmo, o teu comportamento, a tua atitude, o jeito que você fala. Quando eu levei isso lá na palestra, teve gente que chegou em mim e falou bem assim, Thiago, eu faço isso, velho. Cara, eu sinto que a minha equipe tem um medo do caramba. Falei, então, cara, a gente não está conseguindo extrair o máximo da equipe. Por quê? Porque tu está criando um ambiente de medo, pô. Tu já pensou o que a equipe tá pensando? Pô, o cara não tem dinheiro para pagar o fornecedor, tá reclamando de pagar o aluguel. Será que quinto dia útil eu vou receber meu pagamento? Perfeito. Então, é insegurança. É insegurança. Então, a pequena mudança que vai se tornar grande é uma pequena mudança a forma de falar, mas vai se tornar grande porque o teu time vai começar a engajar mais contigo, vai começar a ter confiança, vai mudar. Então, são pequenos exemplos aqui, Edu, que a gente, pô, que dá para o cara ter uma vida diferente, cara.
no fim, o que me veio aqui, não existe pequena mudança, Tiagão. Não existe. Porque parece pequeno quando você muda. Eu, por exemplo, eu mudei ano passado, eu parei de beber. Então, essa mudança pequena. O dia continua nascendo para mim igualzinho. Eu vou para as festas, continuo me divertindo. Mudou quase nada. Para mim, foi uma pequena mudança. Né? E aí, parece que isso não tem um impacto tão grande. Mas quando a gente vê, e aí o exemplo do cara falando mal, falando do boleto e gerando insegurança, quando ele interrompe com isso, cara, o dia continua nascendo para ele. O dia continua, a operação continua rodando do mesmo jeito, as rotinas dele continuam iguais. Por que isso está tão igual? Parece que não teve tanta mudança. Mas o reflexo que isso gera no time, o reflexo que isso gera, e voltando para a boca de jacaré, e fazendo isso no longo prazo, sim. Né? Porque ali no vértice da boca de jacaré apareceu pequeno, mas sim, o empilhar disso vai distanciando e vai aumentando. O dia a dia, o que vai gerando aquilo no dia a dia, por exemplo, você parou de beber. Eu tenho 15 anos que eu não... 16 anos que eu não sei o que é isso. Então, assim, cara, na hora que você vai vendo isso no dia a dia, aí você... Vamos falar da tua vida, Edu. Teu filho vai ter uma referência, perfeito, tua esposa, teus familiares, como é que... Pô, o cara conseguiu parar assim, velho. Ah, não, agora ele, além de parar de beber, ele inventou de correr. Aí ele começa a correr. Pô, como é que o cara é empresário, é pai, sai com os filhos, viaja e agora ele tá correndo? Não, ele não vai só correr, não. Ele vai pra ABF e vai meter um gol de bicicleta lá ainda. Ele ainda vai fazer umas paradas, ele ainda vai... Você entende? Você começa a entrar num lugar que... Uma pequena mudança, que é grande, concordo contigo, não pensava assim. Você começa a se tornar referência. E realmente você começa a mudar pessoas que estão em sua volta. Sem você ver. E isso vai gerar resultado. Querendo ou não, gera resultado. Pô. Se é na tua equipe, se é na tua vida, então a coragem para mudar, ela vai te gerar resultado. Perfeito. E eu queria trazer agora, porque a gente está no Franquias na Prática. E a gente falou sobre à medida que o seu negócio cresce, os desafios ficam mais complexos. E aí a coragem para mudar quando você tem uma lojinha e promover mudanças em processo ali é uma. A gente, no Puríssimo, com 30 e tal, é outra. Ainda, né, é uma complexidade. De fato, fazer rollout já é difícil, porque sim, tem volume de franqueados, volume de lojas. Então, a mudança já tem um nível de complexidade já maior do que o primeiro. E agora estou falando de uma rede com centenas de unidades. O nível de complexidade é bastante maior para liderar essas centenas, para promover mudança. Você está ganhando um transatlântico que está mudando de direção. E aí, como que a gente lida com... Porque se eu não mudar o CPF, eu não vou ser capaz de acompanhar essa mudança de complexidade que esses estágios estão se apresentando. Né? Edu, você está muito nervoso. Espera aí, tem coragem, vai devagar. Edu, na hora que você falou do transatlântico, Diego Barreto, que é o CEO do iFood, ele fala a seguinte frase. Fala, o iFood é um transatlântico que solta jet ski e barco o tempo todo. Boa. Então, o que é o jet ski? Pô? Cara, é o teste. Ele, vamos testar esse canal aqui. Vamos fazer isso daqui. Cara, não tem como, Edu, eu não consigo enxergar uma franquia, uma franqueadora que tem de 10, de 5, de 50, de 100, de 200, de 1000, que não faça um teste, antes de implantar algo. Perfeito. Que saia da cabeça do cara, hoje eu acordei, me deu vontade de fazer isso, muda na rede. Isso vai dar merda, pô. Isso vai dar ruim, pô. Então, assim, cara, mesmo sendo um transatlântico de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 lojas, o que eu acredito que é o correto? Cara, solta o jet ski, pô. Deixa eu pegar um grupo de lojas aqui dentro do perfil. Eu tenho 1.000 lojas. Você tem uma quantidade de lojas, você clusteriza sua loja. Tem loja de rua, tem loja de shopping, você tem quiosque, você tem posto de gasolina. Cara, deixa eu pegar um pouco de cada um desses modelos e deixa eu fazer um teste aqui.
E é para isso que a gente tem franqueados que são parceiros, que aderem à mudança, que fazem o teste. É por isso que a marca vai lá e alinha com o fornecedor, faz um teste, isenta royalties do cara por um período, vai lá e manda bonificado, compra a ideia. Cara, tem que ter evidência para poder fazer o negócio. Então, Perfeito. não é do além, sabe? Então, com 1.000 ou com 10, pô, tem que testar. É a forma que eu enxergo. Eu não enxergo de outra forma. A gente lançou agora, vai lançar, subiu para a rede um açaí de 200 ml. Pô, nós testamos, pô, em loja própria. Testamos, cara. Perfeito. Pô, testamos, pegamos feedback, fizemos aqui. Pô, rodamos para a rede, agora a gente está entrando com ele dentro do delivery. Testamos antes em loja própria. Criamos uma marca digital, Amigos Milo. Pô, testamos, exaurimos tudo quanto foi possibilidade de embalagem, de erro, de tudo. Cara, tem que ser assim. E aí, na hora que começou a rodar com o franqueado, os meus franqueados top, Thiago, por que a gente não faz isso? Falei, beleza, eu não tinha pensado nisso. E olha que eu testei pra caramba, pô. Vamos tirar foto nova, vamos colocar a imagem, aí você faz o teste. Então, assim, o teste, ele é o que vai chancelar se o negócio vai dar certo ou não. Na minha forma de enxergar, tá, Edu? Sensacional. Solta o jet ski. Solta o jet ski que vai proporcionar o teste necessário para fazer a mudança. E no fim, o que a gente está falando é a coragem para mudar tem a mesma origem, independente se você tem 5, 10, ou 100, ou 200, ou 1.000 unidades. Eu acredito que a coragem para mudar, ela está impregnada em quem está decidido a vencer. Véio. Se você está decidido a vencer, cara, eu quero romper, eu sei onde que eu vou chegar, meu irmão, você vai ter coragem. Pô. Agora, se você não tá tudo bem. Aí, o que você acabou de falar para mim volta no que eu estava falando de quando você sabe exatamente o que você quer fazer, onde você quer chegar, que objetivo é esse. Tudo que acontece no meio do caminho são pequenos obstáculos que vão sendo sobrepostos para chegar lá. É isso. E eu sempre uso uma metáfora, porque uma vez eu estava jogando beach tênis e o cara estava sacando muito forte e eu não estava conseguindo devolver, não passava da rede a bola. E a rede virou um muro, virou uma coisa muito maior do que deveria. O objetivo do jogo não é a rede. É passar. O objetivo do jogo é eu ganhar o ponto. Sim. E aí, eu pensei, era uma jogada difícil, porque assim que vem o saque, o segundo cara está posicionado assim, né, lateralmente, e eu falei assim, cara, eu não vou mais olhar para a rede, não. Eu vou jogar ela por cima do parceiro dele para ela cair no fundo, ele não vai nem ver de onde ela veio, eu vou encobrir aquele cara. Tipo, eu parei de olhar para o problema, eu parei de olhar para o muro que estava na minha frente. Olhou para a solução. E falei assim, qual que é o meu objetivo? Mirou o objetivo. A próxima bola que veio, na esquerda, que é mais difícil, encobri o cara, caiu, foi ponto meu. Eu parei. Então, esse é por causa desse dia que eu uso esse exemplo de quando eu tenho um objetivo claro, eu vou olhar para ele, a rede, a força do saque, a pressão da bola são detalhes. E aí, quando eu miro em fazer o ponto, passar da rede é fácil. Top. É isso. Passar da rede é questão de tempo. É isso. Top. Sensacional, Thiagão. Pô, sensacional. Gostei demais do nosso tema. Temos também, né, os nossos... Antes de finalizar, falar dos nossos demais apoiadores, que são, primeiro, a Brolo Embalagens, que tá ali, o saco está aqui do meu lado, isso, e tem atrás do Thiagão tem também, que selo carbon free, impressão, olha a impressão da embalagem ali, que sensacional, qualidade, entrega. Então, Brolo Embalagens, grande parceiro do Franquias na Prática, e também o seu cliente oculto, né, Thiagão? Fala do seu cliente oculto aí. Cara, seu cliente oculto é um parceiro que nós temos hoje dentro do Açaí Puríssimo, que ele, de forma imparcial, ele visita as lojas em horários distintos, realmente como cliente oculto. E dentre várias perguntas, lá tem uma que para mim é a matadora, que é, cara, você, após visitar essa loja, você voltaria? Você se tornou cliente ou tornaria cliente? O cliente oculto que está visitando, se ele voltaria. Se ele voltaria lá para consumir ou se ele levaria... Se ele vai levar a família, vai indicar para alguém. E, dentre várias perguntas, essa para mim é muito importante, porque ele foi como cliente oculto e se tornou um cliente porque ele viu um negócio diferente. Legal.
Então, assim, cara, cliente oculto é uma ferramenta fantástica também. Fora o nível de relatório que eles mandam. Você tá doido, é absurdo o negócio. Sensacional. É isso, Tiagão. Vambora. Bom demais, agradeço que... Tenha coragem, meu povo. É isso, essa é a mensagem final, para ter coragem de promover as mudanças no seu negócio, porque independente do tamanho dele, a coragem e os fundamentos da mudança continuam dentro de você, e volta aqui e ouve de novo, eu mesmo vou fazer isso. É 2. Bom demais, valeu demais, até a próxima. Falou! Valeu!